Vamos aprender agora os tipos de sujeitos, são vários, né? Nós vamos aprender aqui os 7 tipos, né? Os mais comuns que caem em prova. Te garanto que no finalzinho dessa dica você terá uma visão bem melhor de como encontrar ou saber os tipos de sujeito. Tipo de sujeito. Vamos agora aprender um pouquinho sobre cada um, uma pincelada para poder contribuir na hora de você fazer a prova. Sujeito simples é aquele sujeito que apresenta um núcleo, uma palavra-chave. Sujeito composto. Se o sujeito simples apresenta uma palavra, o sujeito composto vai apresentar duas palavras-chave, né? No caso aí. E essas palavras normalmente são de valor substantivo. Legal aí? Pode ser uma preposição que passa a ser um substantivo, um adjetivo que passa a ser um substantivo. Nós iremos ver aqui alguns exemplos para ficar mais fácil. Então, resumindo, sujeito simples, um substantivo. Sujeito composto, 2 substantivos. Sujeito oculto, o nome já diz, é aquele sujeito que está escondido no verbo e ocorre com os pronomes eu, tu, ele, nós e vós. Repito, o sujeito oculto ele se esconde no verbo. Você consegue encontrá-lo através da desinência verbal. Sujeito indeterminado, não se sabe quem é. No caso, pode ser o eles, o verbo está no plural, fica o eles, ou quando houver o precisa-se de ou necessita-se de. Claro que há outros casos, porém aqui nós temos algumas dicas para ficar mais fácil. Oração sem sujeito. Oração quer dizer verbo. É um verbo que não apresenta sujeito. E quais são esses verbos? O haver, né? Quais são estes verbos? O haver, o fazer, fenômeno da natureza. Agora, observação. O haver no sentido de existir e o fazer no sentido de tempo. E sujeito paciente é quando a frase está na voz passiva. No caso aí apresenta a partícula se, né? Partícula se chamada de apassivadora. Iremos ver agora alguns exemplos para ficar mais fácil. O homem chegou cedo. Aí eu te pergunto, quem chegou? O homem. Para encontrar o sujeito, ache o verbo e pergunte ao verbo. Quem mais o verbo? Quem chegou? O homem. Note ali que há apenas um substantivo, um núcleo. Eu vou chamá-lo de sujeito simples. Sujeito composto. O homem e a mulher chegaram. Quem chegou? O homem e a mulher. Eu tenho 2 substantivos como sujeito. O homem e mulher. Logo, temos sujeito composto. Terceiro, sujeito oculto. Fomos embora da festa. Quem foi? Nós. Logo, o nós, um pronome que se esconde atrás do verbo, vamos chamá-lo de sujeito oculto. Saí tarde. Quem saiu? Eu, sujeito oculto. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. Vamos lá, quarta frase. Falaram mal de você. Note que o verbo está no plural, não há ninguém na frase ali, claro, né, de forma clara, que possa ser sujeito. Aí eu acho o verbo, falaram. Quem falou? Eles. Quando o eles se esconde no verbo, eu vou chamar de sujeito indeterminado. Repito, quando o eles se esconder no verbo, iremos chamá-lo de sujeito indeterminado. Ou também precisa-se de alunos. Note que eu tenho o verbo precisar, o índice, no caso o se, mais a preposição de. É só gravar precisa-se de ou necessita-se de. E lembre-se de que, quando houver o se mais a preposição ligada ao verbo, o verbo ficará sempre no singular. Precisa-se de alunos, nada de falar, precisam-se. É sempre no singular. Logo, nós temos um sujeito indeterminado.
E o número 6 aí, no caso, oração sem sujeito, que é também conhecido como sujeito inexistente, ou seja, não existe. Havia muitas pessoas lá. Note que nós temos o verbo haver no sentido de existir. Existiam muitas pessoas lá. E uma dica bem legal para a oração sem o nome oração sem sujeito é que a oração sem sujeito, o verbo fica no singular, o verbo haver, o verbo fazer, fenômeno da natureza, né? Choveu muito, relampejou bastante, havia muitas vagas, fazia 10 anos, nada de falar faziam, haviam, choveram bastante, nada disso. O verbo fica no singular. E a frase 7, sujeito paciente. Vendem-se casas novas. O que se vende? Casas novas. Casas novas são vendidas. Casas, então, exerce ali função de sujeito paciente. Se fosse casa, ficaria vende-se casa nova. Tudo bem? Apenas um resumo, uma diquinha que vai te ajudar na hora aí de fazer a sua prova. Eu fico por aqui e até a próxima.